Travada entre Paraguai, Brasil, Uruguai e Argentina, esse conflito ocorreu entre os anos 1864 e 1870 e é considerado o maior confronto do continente sul-americano em proporções de número de mortos. Nesse vídeo, irei falar sobre a Guerra do Paraguai. Opa, e aí? Eu sou Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Passados mais de 150 anos da Guerra do Paraguai, ainda hoje existem diferentes versões do que de fato foi a causa da guerra. Será que a Inglaterra estava por trás desse plano em virtude do medo de que o Paraguai se tornasse uma superpotência? Será que o desejo expansionista de Solano Lopes, ditador e presidente paraguaio, foi a fagulha que acendeu esse embate? Nesse vídeo, irei fazer um resumo rápido, porém completo e definitivo sobre a Guerra do Paraguai, passando pelo contexto, principais batalhas e desfecho desse conflito que mudou para sempre o destino do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Tudo isso de uma forma neutra e imparcial, sem favorecer o Brasil e a Tríplice Aliança ou o Paraguai. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Mais de um século depois do fim do confronto, diferentes correntes historiográficas discorrem sobre o que de fato foi o estopim para que a guerra implodisse na América do Sul. A começar pelo nome do conflito, até hoje os paraguaios costumam tratá-lo como sendo a Guerra da Tríplice Aliança, em alusão à união que foi constituída nos trópicos pelo Brasil, Uruguai e Argentina. Já em terras tupiniquins, o termo mais usual para se referir ao conflito é a Guerra do Paraguai, ou ainda a Guerra das Quatro Nações. De 1990 para cá, a compreensão e leitura do que de fato gerou o conflito mudou bastante, em virtude do trabalho de historiadores brasileiros e uruguaios que tiveram acesso a materiais que até então nunca haviam sido avaliados. Diante desse cenário, hoje é possível encontrar três versões historiográficas diferentes: a tradicional, a revisionista e a neo-revisionista. A primeira versão é a tradicional, muito popular até a década de 1960, que tratava a guerra de uma forma bastante simplória, resumindo todo o conflito ao desejo expansionista territorial do ditador Solano Lopes, desprezando outros fatos e eventos importantes ocorridos nesse período. Essa versão é compatível com uma visão mais patriótica do Brasil, que teria sido simplesmente atacado pela ambição de Solano. A segunda versão é a revisionista, que afirma que antes da guerra o Paraguai era tido como uma potência econômica da região, o que incomodava de certa maneira os ingleses, os quais, por causa desses fatores econômicos, teriam agido em conluio com os brasileiros e argentinos para que estes declarassem guerra ao Paraguai. Essa versão predominou no Brasil dos anos 1960 até meados da década de 1990. Contudo, ela foi desmentida posteriormente com novos documentos. A terceira visão é a neo-revisionista, que trata o conflito com uma perspectiva bem mais complexa e realista. A guerra ocorrera por conflitos regionais, pela livre circulação do Rio Paraguai, além da delimitação de territórios entre os países, visto que na segunda metade do século XIX, o Paraguai buscava legitimar o posto de terceira potência do continente sul-americano, junto do Brasil e da Argentina. Conheça agora a CE Store Brasil, a loja de camisetas engajadas do Conhecimento Expandido. Quer ajudar o canal e ainda demonstrar suas ideias e admiração por figuras históricas e políticas? Então compre agora sua camiseta enviesada. No período dos anos de 1860, a América do Sul vivia um momento tanto quanto delicado. É necessário entender o contexto de alguns países para compreender melhor a Guerra do Paraguai. Desde a independência do país em 1825, os uruguaios sofreram com interferências externas dos países vizinhos, principalmente do Brasil. Naquela época, muitos brasileiros habitavam a região e usavam o solo do país para a criação do gado, que a posteriori seria vendido no Brasil.
O contexto político uruguaio nessa época era constituído por dois partidos, os blancos, normalmente atrelados aos grandes proprietários de terras, e os colorados, do qual normalmente faziam parte dos comerciantes de Montevidéu. Durante os anos de 1850, o então presidente paraguaio Carlos Antônio Lopes, pai de Solano Lopes, criou uma série de obstáculos à navegação dos navios brasileiros no Rio Paraguai, que era visto como crucial para o Império Brasileiro, tendo em vista que os caminhos por terra eram bastante precários e demorados, o que tornou o Rio Paraguai fundamental para consolidar o acesso ao Mato Grosso. O Império Brasileiro, inclusive, possui um vídeo próprio aqui no canal. As constantes ameaças do Império ao vizinho paraguaio, conhecidos como Guaranis, fez com que os países selassem um acordo em abril de 1856, que garantia ao Brasil a livre navegação desse rio. Mesmo com o tratado, os paraguaios continuaram dificultando as navegações das naus brasileiras, estremecendo cada vez mais a relação entre os países. De um lado, os paraguaios tentavam ganhar tempo para preparar suas tropas para possíveis conflitos com os brasileiros e argentinos. Do outro, os brasileiros temiam fazer qualquer tipo de concessão que ameaçasse a manutenção do território do Mato Grosso. A relação piorou de uma maneira definitiva a partir do ano de 1862, com a posse de Solano Lopes como presidente paraguaio e com a aproximação do governo daquele país com os federalistas argentinos, que mais tarde deu origem à aliança desse grupo com os paraguaios e uruguaios integrantes do Partido Blanco. No mesmo ano de 1862, Bartolomé Mitre assume a presidência da Argentina, contando com o apoio do ex-presidente uruguaio Venâncio Flores, do Partido dos Colorados do Uruguai. Para mostrar sua força, Mitre articulou ações para que fosse dificultada a navegação da bacia do Rio da Prata, atingindo em cheio os interesses paraguaios. Não se demorando na resposta, os paraguaios, por sua vez, decidem levar as suas exportações para o Uruguai, não utilizando mais os portos argentinos. Tudo isso gerou uma grande tensão, com a Argentina e Brasil disputando com o Paraguai pelo controle da região. Inclusive, vale lembrar que o Paraguai não dispunha de saída para o Oceano Atlântico, portanto, necessitava de portos em países vizinhos para escoar sua produção. É com esse cenário que a Guerra do Paraguai ficava cada vez mais próxima de ocorrer. Assim, Solano Lopes, então presidente do Paraguai, lançou uma advertência para o Brasil não interferir nos assuntos uruguaios. Porém, de nada adiantou a mensagem enfática do presidente paraguaio ao Brasil de Dom Pedro II, que inclusive possui um vídeo próprio sobre sua vida aqui no canal. Cansado das sanções impostas pelos uruguaios, o Brasil decide cortar relações com o país e avançar para a conquista das grandes cidades uruguaias. Em setembro de 1864, ocorre um episódio marcante, quando tropas brasileiras adentram o Uruguai em conjunto com os aliados de Venâncio Flores, estabelecendo dessa maneira um governo provisório que atendia finalmente aos interesses brasileiros, retirando as sanções que haviam sido impostas. Entretanto, essa atitude serviu como pólvora, e as relações entre Brasil e Paraguai foram de forma definitiva comprometidas. Não demorou muito até que Solano Lopes ordenasse a sua primeira ofensiva. Em novembro de 1864, o navio a vapor brasileiro Marquês de Olinda foi capturado enquanto navegava no Rio Paraguai com destino ao Mato Grosso. O Paraguai declararia oficialmente guerra ao Brasil apenas em 13 de dezembro de 1864, na véspera da invasão paraguaia na província brasileira de Mato Grosso. O ato seguinte da ofensiva consistia em invadir o Rio Grande do Sul. É então que o presidente argentino Bartolomé Mitre entrou em cena. Isso porque o trajeto que os soldados das tropas paraguaias precisavam fazer para chegar à província brasileira tornava-se necessário cruzar a província argentina de Corrientes. Foi então que Mitre recusou a entrada das tropas paraguaias em seu solo, o que fez com que Solano Lopes declarasse guerra ao país, ordenando o envio de 22.000 soldados para atacar a Argentina. Diante desse cenário, o governo brasileiro propôs à Argentina e ao Uruguai a assinatura do tratado, que ficou conhecido como Tratado da Tríplice Aliança, assinado em 1º de maio de 1865, o qual estabelecia como condição o fornecimento de recursos para lutar contra o Paraguai. O que se viu a seguir foram sangrentos embates.
Apesar do exército brasileiro ser de um pouco mais de 18 mil homens, em comparação com os mais de 60 mil paraguaios, a guerra serviu para unir pela primeira vez pessoas de todas as classes e regiões do Brasil, desde escravos, analfabetos e fazendeiros até gaúchos e paulistas. No entanto, a guerra se arrastou mais do que o esperado, isso tudo porque a geografia e o desconhecimento da região dificultavam as ações dos envolvidos. Devido ao número de baixas das batalhas, o imperador Dom Pedro II criou o Programa de Voluntários da Pátria, promovendo uma série de benefícios como lotes de terras, dinheiro e a alforria para os escravos que se alistassem. Porém, devido à baixa procura, o governo acabou estipulando que deveria enviar obrigatoriamente um número de pessoas proporcional à sua população. A Guerra do Paraguai ficou marcada pelas seguintes batalhas. Batalha de Riachuelo. Considerada a batalha mais decisiva da guerra, ela foi vencida pela Marinha Brasileira e retomou o controle brasileiro do rio durante a guerra, além de impedir o abastecimento de material bélico para o Paraguai vindos do exterior. Batalha de Tuiuti. O confronto deixou o saldo de mais de 10 mil homens mortos. Além disso, ficou marcado pela substituição do general brasileiro Osório pelo Marquês de Caxias, mais conhecido como Duque de Caxias. Batalha de Laguna. Soldados brasileiros tentaram neste momento retomar a posse do Mato Grosso, que estava sob o domínio dos paraguaios. Porém, sofreram um revés pelas tropas paraguaias, no que ficou conhecido como a Retirada de Laguna. Outro momento importante foi a retirada da Argentina e Uruguai da guerra, em virtude das condições de se sustentarem no conflito. Batalha de Humaitá. Momento decisivo para o final da guerra, a conquista da fortaleza de Humaitá era tida como a maior posição defensiva do Paraguai. A partir dessa derrota, as condições dos paraguaios foi se deteriorando de maneira definitiva. Invasão à Assunção. Após a conquista de Assunção, a guerra chegou próxima do seu final. Mesmo com a conquista da capital paraguaia, Dom Pedro II se negou a negociar com Solano Lopes, exigindo a caçada do presidente paraguaio. Diante dessas circunstâncias, Marquês de Caxias se negou a continuar a caçada de Solano Lopes e regressou ao Brasil. Em seu lugar, foi nomeado Conde D'Eu, marido da princesa Isabel. Foi no norte de Assunção, no dia 1º de maio de 1870, na região de Cerro Corá, quase um ano depois da conquista de Assunção, que o desejo do imperador brasileiro foi finalmente consumado. As tropas do Brasil capturaram Solano Lopes. Porém, ele acabou sendo morto por um soldado conhecido como Chico do Diabo. A Guerra do Paraguai foi a maior guerra do continente sul-americano e trouxe como resultado final, para o lado derrotado, um saldo bastante negativo. Os soldados paraguaios, no último ano do conflito, eram formados por crianças, mulheres e idosos, que chegaram a até usar como armamento pedras, madeira e tijolos. Sobre o número de mortos, não existem dados precisos, mas estima-se que durante o conflito, 75% da população paraguaia foi morta, reduzindo sua população de 800 mil habitantes para algo em torno de 190 mil. Além disso, o Paraguai perdeu cerca de 140 mil quilômetros de território para a Argentina e o Brasil. A Guerra do Paraguai gerou consequências em diferentes graus para todas as nações envolvidas. No caso da Argentina, a guerra resultou na consolidação de seu território e na derrota definitiva dos federalistas de Entre Rios e Corrientes. No caso uruguaio, o país saiu também consolidado, com a superação definitiva das disputas políticas entre brancos e colorados. No Brasil, a guerra custou a vida de aproximadamente 50 mil pessoas, além de uma dívida com os bancos ingleses de aproximadamente 614 mil contos de réis, o que acabou sendo considerado um desastre se analisado do ponto de vista econômico. A guerra também fortaleceu o exército como instituição e marcou o início da decadência da monarquia. Mais de um século e meio depois, fica evidente o quão danoso foi a guerra para o Paraguai. Foi somente no ano de 1916 que um presidente paraguaio conseguiu cumprir o mandato até o final, após 6 golpes de Estado. Nessa conta, também cabem ainda 8 revoluções que acabaram fracassando. Acima de tudo, as eleições democráticas só chegaram no país em 1993.
Mesmo assim, no ano de 1999, o presidente Raul Cubas renunciou. Em 2012, Fernando Lugo sofreu impeachment, o que demonstra que a democracia no país ainda é frágil. Não é possível saber quais rumos teriam tomado o Paraguai e a consequente política latino-americana da época, caso o conflito tivesse sido evitado. A única certeza que se tem é que de muitas vidas teriam sido poupadas se essa estratégia tivesse dado lugar aos bons ofícios da diplomacia. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixa o like e se inscrevam no canal. Mas é isso, valeu!